verso 10. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar. Pegou uma o quê? Pedras. Me ajuda. Pegou o quê? Pedras. Tá. Fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Segura. Olha o verso 12 de novo. Estava posto na terra o quê? Se fosse você, eu riscava isso na sua Bíblia, fazer um escada. Para que serve uma escada? Mas ela tem uma função. Ela faz uma conexão de algo superior a algo, de algo inferior a algo superior. Então a escada conecta quem está embaixo com quem está em cima. Então a escada é uma ferramenta de conexão. Conexão de algo inferior a algo superior. Na escada de Jacó tem uma escada, cujo topo atinge o céu. Vai, Priscila. E os anjos de Deus subiam e desciam Os por anjos ela. desciam e subiam, ou subiam e desciam? Subiam e desciam. Então o anjo não está descendo primeiro, está subindo. Tá, vai. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Vai. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. Priscila, devagar, lê de novo 18. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. Vai. E sobre o topo dela derramou azeite. Vai. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Deu o nome de quê? Não, repete forte. O nome do quê? Vai. Jacó fez também um voto, dizendo: Dizendo o quê? Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Diga assim: uma ceia em Betel. Se acende. Queridos, hoje eu quero, essa manhã, quem está mexendo no som?
É o Lucas. Ô Lucas, estava bom, agora está sobrando. Abaixa um pouco, está sobrando. Eu quero falar com vocês hoje concernente a uma ceia que está registrada no Antigo Testamento. E eu gosto sempre de lembrá-los que a Bíblia, ela conta a história de Cristo. Paulo, ao meu consentimento, o escritor de Hebreus, no capítulo de número 10, ele diz que a lei é a sombra das coisas futuras. O que Paulo está dizendo é que o Antigo Testamento não se tem uma compreensão exata, porque é uma sombra, e sombra não mostra detalhes. Mas a verdade é que tudo acaba tendo sentido na pessoa de Cristo, porque o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento explica o Antigo. Baseado nessa verdade, cremos e vemos Cristo em todas as páginas da Bíblia. Cristo estava lá, ainda de uma maneira indefinida, não clara, não tão objetiva, mas Cristo estava lá. No capítulo de número 17, a narrativa bíblica nos conta um dos episódios que divide a história em duas partes. O personagem central dessa história, o nome dele é Jacó, conhecido por nós. Dentro da vocalização hebraica, Jacó, que significa agarrado, ou aquele que agarra, aquele que segura. Não existe nenhuma etimologia bíblica que aponte o nome de Jacó para enganador, usurpador, mentiroso. Talvez você já ouviu alguma dessas coisas. Falar sobre Jacó, na etimologia do seu nome, ou no significado literal do seu nome, significa agarrado. Pastor, e por que alguns pastores dizem que o nome Jacó significa enganador? Porque ele enganou. Usurpador, porque ele usou de malícia, enganando seu pai, seu irmão, para assumir aquilo que ele sempre almejou. É a mesma coisa, eu já expliquei isso aqui, mas eu quero dar detalhes um pouco mais detalhado hoje sobre o nome Judá. O nome Judá significa louvor e adoração, da mesma maneira que a vocalização Judá e Judas é o mesmo nome. Judas significa louvor. Judas significa adoração. Mas quando você ouve o nome Judas, você lembra do quê? Traição. Mas Judas não é traição, Judas é louvor. Então o nome Jacó é agarrador, ou aquele que agarra, aquele que segura. Bem lembrado que Jacó, ele é filho de um homem por nome de Isaac, nasceu dentro de uma família patriarcal. O seu avô não é ninguém mais do que Abrão. Então, ele é neto de Abrão, ele é filho de Isaac, e ele faz o tripé do patriarcado: Abraão, Isaac e Jacó. Esse homem por nome de Jacó, a Bíblia nos conta o seu nascimento, e biblicamente falando, a narrativa nos conta o primeiro relato bíblico de gêmeos na história. Biblicamente narrado, o primeiro ato de gêmeos da história: Jacó e Esaú. A Bíblia diz que a mãe desse menino é uma mulher por nome de Rebeca. Rebeca é a personificação de uma mulher aprovada por Deus. A Bíblia diz que essa mulher, como a sua matriarca, a família que veio,
A Bíblia diz que Rebeca também teve dificuldade de engravidar, porque não estava gerando um filho, mas estava gerando um propósito. A Bíblia diz que dentro do ventre de Rebeca havia um movimento diferente sobre o útero. E Rebeca, consultando as mulheres que estavam grávidas também no vilarejo, percebeu que o movimento que a sua barriga fazia não era igual ao de todo mundo. Então a Bíblia diz que ela vai orar ao Senhor. E como quem ora obtém resposta, a Bíblia diz que Deus falou com Rebeca. Deus falou com Rebeca o que não falou com Jacó. Eu vou falar isso aqui de novo. Deus falou com Rebeca o que não falou com Jacó. O que Deus falou, pastor? Que no ventre de Rebeca não tinha duas crianças, mas duas nações. Duas nações que se dividiriam, as duas eram muito fortes. Mas dentro do ventre de Rebeca, Deus mudaria a sequência. A Bíblia diz que o maior serviria o menor. Isso aqui é quebra de protocolos. A Bíblia diz que quando acontece o dia do nascimento, a Rebeca está sentindo mais dores do que o normal na hora do parto, porque os dois querem sair simultaneamente. Nenhum dá espaço para o outro. Mas como uma guerra de força, sempre ganha o mais forte. E a Bíblia diz que o primeiro saiu. E quando o primeiro sai, a Bíblia diz que participava desse momento do parto o patriarca Isaac. Quando Isaac olhou que o menino saiu, ele saiu com a pele avermelhada. Alguns rabinos diziam que ele era ruivo. Mas o que se sabe acerca desse texto é que ele era peludo e coberto totalmente de pelo. Quando ele sai avermelhado, Isaac coloca um nome, porque o nome naquele tempo não apenas identifica, mas qualifica e dá destino. O nome não é dado pelo nome mais popular, o nome é dado pelo destino profético. Então o nome identifica e também qualifica. Quem está acordado diz amém. Então quando o primeiro aparece vermelho, Isaac grita: esse vai chamar Esaú. Esaú significa forte, valente, caçador, avermelhado. Era como se Isaac dissesse: esse será o meu primogênito, forte, valente, corajoso, destemido. Mas quando o primeiro sai, a parteira percebe que o pé da criança fica preso no útero. Então precisa-se de uma manobra para tirar o pé, porque não se sabe como o pé ficou preso, vendo que o tronco já saiu. Quando de repente se puxa o pé daquela criança, se percebe que tem duas mãos agarradas nos pés que estava preso. Então não é o pé que estava preso, era alguém que estava preso no pé. Quando puxa o pé desse primeiro, o segundo vem agarrado. Quando a Rebeca viu o segundo vindo, gritou: se o primeiro vai chamar Esaú, esse vai chamar Jacó. Aquele que agarra, agarrado, aquele que não pode ver uma oportunidade, que agarra. Nascer grudado no pé do teu irmão era um grito de protesto, de uma criança que está nascendo dizendo: eu nasci segundo, mas não abro mão dos meus direitos. Não é porque eu não tive a sorte que você teve, não é porque eu não tive o privilégio que você teve, não é porque eu não tive a oportunidade que você teve, que eu vou deixar a minha vida ser um fracasso e vou viver a lamúria de ter nascido depois. Eu vou agarrar no teu pé para mostrar para você que na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou agarrar.
aquilo que é meu. Quem está comigo diz amém. A Bíblia diz que esses dois meninos cresceram juntos. Esaú na rua e na caça, Jacó dentro da tenda. Então a Bíblia diz que Esaú era o preferido do seu pai. Jacó já é o preferido da sua mãe. Enquanto Esaú caça, Jacó ora, cozinha e cuida dos deveres de casa. Aqui tem duas pedagogias que eu quero deixar registrado no coração de vocês. Primeiro, Esaú aprendeu a caçar. Jacó aprendeu a orar. Eu vou falar isso aqui de novo. Esaú aprendeu a caçar. Na escola de Esaú, Reginaldo, quem não caça não come. Na escola de Jacó, quem não ora não come. Na escola de Esaú, quem não pega no pesado também não tem direito de usufruir. Na escola de Jacó, quem não se agarra na oração não chega a lugar nenhum. Na escola de Esaú, quem não tem uma boa espada, um bom escudo e não é um bom soldado, não está protegido. Na escola de Jacó, quem não ora, não está guardado. Na escola de Esaú, quem não planta, não colhe e não come. Na escola de Jacó, quem não ora, a terra não produz. As escolas de Esaú e Jacó, ainda estando na mesma casa, são diferentes. Um aprendeu a confiar na força do braço. O outro aprendeu a confiar na força do joelho. Olhe para quem está do teu lado e diga assim para ele: quem anda de joelhos, chega bem mais longe. 3 mãos levantadas. Quem anda de joelhos, anda até um pouco mais devagar, mas chega mais longe. Está comigo? Diz amém. Provoca 2, diga assim: Deus está te chamando para uma entrega maior. A Bíblia diz que, capítulo 27, a Bíblia diz que Isaac envelheceu. Mas antes desse episódio, deixa eu narrar algo a vocês, porque a Bíblia diz que Esaú, ele carregava algo chamado primogenitura, e vocês estão habituados com isso aqui, quem vem de culto de terça. A primogenitura, todo primogênito representa o pai, e tem direito de 75% da herança do pai, só por ter nascido primeiro. O primogênito, na ausência do pai, representa o pai. E se o primogênito chegar em casa e o pai não chegar, a mesa pode ser servida. Então o primogênito tem privilégio só por ter nascido primeiro. Mas a Bíblia diz que Esaú saiu para caçar. Jacó ficou em casa cozinhando uma sopa de lentilha, preparando uma lentilha. A Bíblia diz que Esaú chegou faminto, chegou com fome. Quando ele sentiu o cheiro da lentilha, ele disse para Jacó: meu irmão, me dá um pouco da sua lentilha. E aí Jacó vai olhar para ele e vai dizer: não, que não seja assim. Eu posso lhe dar, mas se você me dar algo que você tem. O que eu tenho? Você tem algo que eu sempre quis, mas nunca deu valor. Você é portador de algo de graça, que eu pagaria para ter. Você tem coisas que você não se esforçou nada para ter, foi lhe dado. Mas eu pagaria, eu daria tudo que eu tenho
para ter o que você tem de graça e não dá valor. Sabe o que você tem? Você tem algo chamado primogenitura. E sabe o que você fez para receber isso? Fala comigo. Sabe o que você fez? Nada. Foi lhe dado gratuitamente. E você não sabe valorizar. Você não sabe o valor que tem. É tão sério isso, que Esaú não procurou nem saber qual eram os benefícios da primogenitura. Porque carrega algo que não sabe o valor que tem. E toda vez que eu carrego algo que eu não descubro, ou não paro para descobrir o valor que tem, eu acabo trocando esse algo por coisa insignificante. Exemplo, um prato de lentilha. Olha a indagação de Esaú. De que me serve a primogenitura se eu vou estar morto? Eu estou morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome. De que me adianta a primogenitura se eu vou morrer de fome? Cuidado com as decisões que você toma de barriga vazia. E eu estou falando de coisas espirituais. A psicologia moderna desenvolveu algo, eu quero compartilhar com vocês para implementar essa mensagem. A psicologia moderna diz: não vá ao mercado fazer compra com fome. Alguém está aí? Porque você vai pegar coisas que você não precisa. Porque com fome você quer tudo. Porque quando se tem fome não se tem critérios. E quanto mais a fome aperta, menos exigência eu tenho. Minha mãe dizia que o melhor tempero que existe é a fome. Quem está com fome não escolhe muito o tempero, não quer nem saber. Não, mas está com pimenta, joga água. Come. É assim ou não é? Esaú chegou com fome. Mas na fome, ele vai negociar princípios inegociáveis. Porque na hora da necessidade, ele vai trocar o que tem valor por algo que tem preço. Se Esaú esperasse mais um pouco e dissesse: quer saber? Fica com a tua lentilha, eu vou preparar alguma coisa para mim. Levaria algumas horas, talvez minutos, mas resolveria o seu problema. Mas as decisões precipitadas destrói o que está sendo construído há anos. Jacó sabe o valor daquilo que Esaú carrega, mas Esaú não sabe o valor daquilo que tem. Eu vou partilhar o texto. Você já conviveu com pessoas que você consegue enxergar nela o valor que ela mesma não consegue enxergar? Você já conviveu com pessoas que têm oportunidades e dádivas, que lá no fundo da tua alma você fala assim: ô inveja, quem me dera, quem me dera ter a oportunidade que essa pessoa tem. Eu sou filho de eletricista, caçula de 5 irmãos, eu sou o 6º. Quando eu fiz 18 anos, meu pai não me deu minha habilitação. Eu não ganhei um carro quando eu fiz 18. Não é pecado você ter ganhado. Mas você olha algumas pessoas que não falta, mas ela sente falta de tudo. É um vazio tão grande que troca a bênção por lentilha. É um desprezo consigo mesmo tão grande, que não sabe o valor daquilo que carrega.
espiritualmente falando, isso aqui fica um pouco mais sério. Eu vejo pessoas cantando, Priscila, que depois que elas terminam de cantar, falam: meu Deus, que dom, que coisa mais. Aí sabe o que ela diz? Estou sem tempo para cantar, minha vida está corrida, a igreja me suga muito. Aí você fala: miserável, cara, miserável. Uma pessoa que nunca fez aula de música, tem um tal do ouvido, que ouve uma nota e faz... Você fala: faz isso como? Ah, sei lá. Vamos servir? Eu até queria, mas eu não tenho tempo. Toda vez que eu digo que eu não tenho tempo para Deus, eu estou dizendo para o dono do tempo: errou quando fez o tempo para mim. Eu vou falar de novo isso aqui. Toda vez que eu digo que eu não tenho tempo para o dono do tempo, eu estou dizendo que o dono do tempo errou com o tempo que me deu. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Alguém está comigo ou não? Estou sentindo um clima. É culto de ceia. Culto para quem tem memória. Mas enquanto tem alguém que tem e não dá valor, tem alguém que não tem, mas está na porta dizendo: se a oportunidade pintar, eu entro. Se abrir uma brecha, eu não deixo passar. Jacó é o tipo de pessoa que sabe que a oportunidade não pode deixar para amanhã, tem que ser feito hoje. Enquanto Esaú não fez a lição de casa, aperta o cinto, Jacó fez a lição de casa e sabe que Esaú está carregando algo que nunca valorizou. Mas Deus está olhando para a história e está dizendo: eu vou quebrar o protocolo, vou mudar a regra. O que o Senhor vai fazer? Eu vou tirar de quem sempre teve e nunca deu valor, e vou dar para alguém que nunca teve, mas sempre quis. Não, eu acho que você poderia fazer algo mais impactante nessa bateria, Tiago, porque eu vou falar de novo, enquanto você faz algum fundo de quem não tinha e vai ter agora, enquanto você faz um fundo de quem não era, mas vai ser agora, porque assim diz o meu Senhor nesse domingo. Tem alguém? Alguém está aqui ou não? Assim diz o meu Senhor: eu dei para alguém que não sabe o valor do que tem, mas tem alguém no meio do arraial esse domingo dizendo: eu nunca tive, mas se eu tivesse uma oportunidade eu jamais perderia. Assim diz o meu Senhor, pela palavra que eu estou pregando: eu vou tirar de quem tem e não valoriza, e vou dar para quem nunca teve, mas está orando por uma oportunidade. Quem é? Quem é você? Tem alguém aqui ou não? É por isso que Deus disse a Rebeca: eu vou mudar o protocolo. Olhe para cá. Eu vou perguntar e você me responde: fome depois que come passa? Mas primogenitura perdida não volta. Vou falar bem devagar. Alguém tem que sair daqui com uma mensagem hoje. Trocar a primogenitura por um prato de lentilha é como trocar diamante bruto por caco de vidro. Vou de novo. Para você anotar. Trocar a bênção de Deus, primogenitura, por prato de lentilha, necessidade humana, pessoal e passageira. Olha para cá e vê se você pega. Ele está trocando algo. A primogenitura é espiritual? Sim. A primogenitura é uma dádiva espiritual, sim ou não? É um privilégio espiritual, sim ou não? Primogenitura é de cima ou de baixo? Segura. E a lentilha, é de baixo ou de cima? Humano ou espiritual?
Então você está dizendo para mim que ele está trocando coisas espirituais por coisas naturais, coisas de cima por coisa de baixo, coisas eternas por coisas passageiras. Porque na cabeça dele, pastor Reginaldo, ele está dizendo assim: eu vou resolver a minha necessidade do agora. Eu vou resolver o meu hoje. Mas na ânsia de resolver o hoje, ele comprometeu o futuro inteiro. Vou tentar de novo. Na ânsia de resolver o hoje, o agora, ele comprometeu algo eterno, futuro, que recairia sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu queria que você olhasse dentro dos olhos de alguém que sentou perto de você e diga: cuidado, para não trocar coisas de cima por coisas de baixo, coisas espirituais por coisas naturais. Cuidado para não trocar o que é eterno pelo que é passageiro. Johnny, esquece o pastor, Johnny, eu já li esse texto aqui, e eu já preguei ele pelo menos umas 50 vezes, nesses 23 anos que prego. Eu sempre bati em Esaú. Mas ontem, lendo esse texto aqui, se eu chegar no céu, e eu me encontrar com Esaú, eu vou pedir perdão para ele. Pastor, mas ele é um miserável. É? Como é que alguém pode trocar primogenitura por prato de lentilha? Nós trocamos por menos. Eu não sei se eu falo isso aqui. Esaú trocou porque estava com fome. Nós estamos trocando sem fome. Nós estamos trocando de barriga cheia. Nós nos alimentamos na terça e fazemos negócio na segunda. Nós nos alimentamos no domingo e na segunda nós estamos negociando. Nós nos alimentamos na terça e estamos negociando na quarta. De barriga cheia. Estamos trocando coisas eternas por coisas naturais, passageiras. Estamos trocando culto por coisas nossas. Pergunta. Quantos aqui são fiéis ao Deus dessa casa, dessa igreja, em questão de dízimo? Diz amém. E o dízimo do seu tempo? Porque tem gente que só tem contato com Deus no culto. Tem pessoas, pastor, Priscila, que se acabar a igreja, se nunca mais tiver culto, ela desvia. Porque ela só tem vida com Deus na igreja. E Deus está dizendo: eu estou com saudade de você na segunda. Eu estou com saudade de você na quarta. Eu estou sentindo peso. Eu estou com saudade de você na quinta. Eu estou com saudade de você na sexta. Eu tentei falar com você ontem, mas não teve culto. Então eu marquei hoje para dizer para você: Esaú, você está trocando coisas de baixo, coisas de cima por coisas de baixo. Que clima. Eu paro? Qualquer coisa você grita aí. Até quando vamos trocar coisas de valor por coisa que não tem valor nenhum? Porque o diamante bruto é um pedaço de carvão que tem que ser lapidado. O caco de vidro vem brilhando. Mas já diz um ditado antigo que nem tudo que reluz é ouro.
Estamos trocando pedras preciosas, bruta, por coisas que não têm valor nenhum, mas está brilhando. Típico da minha geração. Tudo que os olhos brilham é facilmente substituído. Mas eu vou continuar. A Bíblia diz que Jacó deu o prato de lentilha para Esaú. Esaú se lambuzou com o prato de lentilha. Mas tem um problema. Grita o quê? O prato está vazio. Esaú está cheio. Mas espiritualmente está vazio. Eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que alimenta o meu corpo, mas não alimenta o meu espírito. Eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que alimenta somente o exterior, mas não alimenta o interior. Alguém está comigo? Amém ou não amém? Esaú ficou com a lentilha, mas sem a bênção. Jacó ficou sem a lentilha, mas com a bênção. Esaú deixou o prato vazio, e a alma também. Jacó deixou o prato vazio, mas a alma cheia. A Bíblia diz, capítulo 27, agora cheguei onde eu queria, e aqui eu caminho um pouco mais rápido. Juntamente com vocês eu fiz uma introdução um pouco mais longa, eu sei disso. A Bíblia diz que Isaac envelheceu, e na velhice Isaac chama Esaú, vendo que é o seu predileto. Esaú, se aproxima, meu filho, vem até a minha tenda, eu estou velho. Capítulo 27, verso 3, ele disse: pega as suas armas e vai, pega a sua jalva, o seu arco, vai para o campo, apanhe para mim uma caça, faça uma comida saborosa, daquele jeito que eu aprecio, você conhece o meu tempero, o meu gosto, traga aqui, para que eu coma, te abençoe. Mas atrás da tenda tem uma Rebeca. A Rebeca é a mãe, que conhece os bastidores. A Rebeca é a mãe, que conhece os bastidores, que ouve atrás da porta, e vai dizer para Jacó: o teu pai vai abençoar teu irmão. Eu ouvi, e eu sei que o teu irmão não valoriza aquilo que tem, e eu sei que você sempre almejou. Pastor, a irmã Rebeca trapaceou. Não, Deus vai usar a mulher, e eu já te explico por quê. Porque Deus usa a mulher para levantar um homem. Porque a mulher não pode abençoar ou ser abençoada, e não pode dar continuidade, mas o homem pode. O que a Rebeca estava dizendo é: eu não posso fazer, mas quem eu gerei pode. Não, vou tentar de novo. Eu não posso fazer, mas quem eu gerei pode. Eu não posso salvar, mas quem eu gerei pode. Rebeca entende que precisa de alguém que ela gerou. Alguém aqui? Rebeca entende que precisa de alguém que ela gerou para produzir salvação para ela e para a casa dela. Grita por quê? Eu só respondo se você perguntar mais alto. Por quê? Porque Esaú, ele casou com uma mulher que era perturbada. E as mulheres, isso aqui é para você dar glória. As mulheres de Esaú, primeiro, eram etéias, não fazia parte do povo. Segundo, perturbava a sogra, destruiu o emocional de Rebeca e deixou Rebeca amarga.
A Rebeca entendeu: se Esaú assumir, essas mulheres vão me colocar para fora. Se Esaú assumir, essas mulheres vão tomar o lugar dele, e o meu povo será misturado. Então a única maneira de preservar a descendência e a raiz de Abraão, é que o segundo seja levantado no lugar do primeiro. Ela está dizendo mais ou menos assim: se o primeiro não deu conta, o segundo vai dar. Se o primeiro não resolveu, o segundo resolve. Se o primeiro caiu no conto, o segundo, tem alguém aqui ou não? O segundo não cai. Se o primeiro foi lubridiado pela mulher, o segundo vai nascer da mulher e vai salvar a mulher. Não. Para de graça. Pastor, onde você viu isso? No capítulo 26, o versículo 34 e 35. Lê aí, Priscila, para o povo entender o que está acontecendo. Quando Esaú tinha 40 anos. Quantos anos? 40. Se Esaú tem 40 anos, Jacó tem quantos anos? 40 também, é gêmeos? Vai! Tomou por esposa Judite. Tomou esposa o quê? Judite, Vai! filha de Beri, Eteu, e Bazemate, filha de Elon, Eteu. Olha o miserável, casou com mulher que não era do seu povo. Agora olha o 35, Priscila, vai! Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Isaque era perturbado pelas cunhadas, ou pelas noras, da mesma maneira, Rebeca, mas Rebeca está dizendo: eu não vou deixar o erro acontecer de novo. Eu gerei quem vai salvar. Eu gerei quem vai, tem alguém aqui ou não? Eu gerei quem vai resolver. Você conhece a trama, mas deixa eu correr aqui. A Bíblia diz que Jacó vai dizer para a mãe: ó mãe, não vai dar certo isso aqui não, porque o meu pai vai querer me apalpar, mas quando ele perceber que eu não tenho pelo, vai dar problema, de vez bênção vem maldição. Rebeca disse: meu filho, tu já tem a primogenitura, agora só falta a bênção, porque a bênção sem a primogenitura não serve para nada. Então peraí, o segundo se tornou primeiro. Por quê? Porque se o primeiro não valorizou a primogenitura, o segundo vai valorizar. O que você vai fazer? Fica tranquilo, você não vai morrer. Por que eu sei que eu não vou morrer, mãe? Porque eu vou matar um cordeiro, um cabrito. Um animal morre, você vive. Faça o que eu te ordeno. Versículo 9, traga os cabritos. Ô mãe, mas e eu não tenho pelo? Não tem problema, a gente pega o pelo do animal e coloca em você. Pega o cheiro de Esaú, coloca a roupa de Esaú. A Bíblia diz que Jacó fez exatamente o que Rebeca mandou. Se vestiu de Esaú, colocou roupa de Esaú, colocou os pelos de Esaú nos braços. Eu estou sentindo o peso da palavra. No versículo de número 16, a Bíblia diz no verso 17, que a Bíblia diz que Jacó, seu filho, deu a comida saborosa e pão que havia separado. Olha o verso 18, Priscila, lê comigo. Vai, eu quero chegar aqui, eu estou tentando chegar aqui. Jacó foi a seu pai e disse: Disse o quê? meu pai. E ele respondeu: Fale. Quem é você, meu filho? Quem é você? Jacó respondeu Respondeu o quê, Priscila? sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor. Sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaac perguntou o que, Priscila? como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Olha o 21. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e
veja se você é meu filho Esaú ou não. 22. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. O que Isaque está dizendo é: eu estou velho, estou cego, quase cego, mas não estou surdo. Você pode ter mudado por fora, mas eu ainda conheço o som da sua voz. Vai dar confusão isso aqui. Você pode mudar o teu estereótipo, mas eu te conheço pela sua voz. Porque o Pai não te conhece pelo que você veste. O Pai conhece pelo que você fala. 8 bilhões de pessoas no mundo. Deus não confunde a sua voz com a de ninguém. Quando você clama, Ele sabe que é você. Quando você ora, Ele sabe que é você. Quando você entra no particular, Ele sabe que é você. Isaque está dizendo: meu filho, você pode mudar a tua roupa, mas eu ainda conheço quem você é por dentro. Você pode mudar seu estereótipo, mas eu ainda te conheço pelo que você é por dentro. Você pode mudar o seu jeito de vestir, mas eu te conheço pelo que você é de dentro. Você pode mudar o seu perfume, mas eu te conheço pelo que você é de dentro. Eu vou continuar. Você pode mudar a cor do teu cabelo, mas eu continuo sabendo quem você é por dentro. Você pode até tentar mudar o teu gênero, o teu transgênero, mas eu continuo sabendo quem você é por dentro. Você pode querer ter nascido homem, mas tentar ser mulher, mas eu sei quem você é por dentro. Você pode tentar mudar o teu corpo e fazer qualquer tipo de cirurgia, eu ainda sei quem você é por dentro. Eu sei quem você é. Jacó, eu sei. Provoca 2 que está perto de você e diga assim: Deus sabe quem é você. Diga: não adianta se esconder, não adianta tentar mudar a voz. Ele sabe quem é você. Pastor, quem sou eu? Alguém que Ele escolheu, alguém que Ele marcou. Não, eu vou tentar de novo, pelo amor de Deus. Pastor, quem sou eu? Alguém que Ele escolheu, alguém que Ele marcou, alguém que nasceu para dar certo, alguém que nasceu para cumprir um propósito. Deixa eu ver quem é você. Levante uma das suas mãos, faz sinal de alguma coisa aí, adore a Deus. Olha o verso 24. Então perguntou: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: eu sou. Vai. Então disse: traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó a levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Vai. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Priscila, você leu direito, Priscila? Você percebeu o que você acabou de ler aí, Priscila, ou não? Não, Priscila. 25, Priscila. Lê de novo, só você entendeu, eu estou doido sozinho aqui. Jacó a levou até ele e o pai comeu. Comeu e fez o que, Priscila? Trouxe-lhe também o vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. O pai comeu, bebeu. E depois, pastor, abençoou. Comeu, fala comigo, comeu. O que o pai fez? Esaú chegou depois. Deixa eu correr, que eu quero entrar nessa parte aqui. Esaú chegou depois e disse: pai, sobrou alguma coisa? Aí Isaque diz:
O teu irmão passou aqui. O Jacó pegou aquilo que era teu. Aquilo que era meu? Sim. Sim. Aquilo que na verdade sempre foi seu. Mas você nunca deu valor. Agora você vai servir Ele. Por quê? Porque eu dei para você. Você não valorizou. Eu tirei de você e dei para quem sempre quis. Estou sozinho. Vou de novo. Eu dei para você, você não valorizou. Eu tirei de você e dei para quem não tinha, mas sempre quis. Levante uma das suas mãos aos céus. Coloca no ombro de alguém que está perto de você. Olhe dentro dos olhos dele. E diga assim para ele: continua na fila. Não diga para ele: continue insistindo. Continue orando. Continue clamando. Continue chorando. Continue insistindo. Parece que o pai não está vendo, mas ele está. Parece que o pai não sabe, mas ele sabe. Parece que o pai é injusto, mas ele não é. Continua na fila. Tem algo de Deus que eu senti a palavra. Levante as suas mãos. Assim diz o Senhor: tem algo poderoso chegando por esses dias na palma de suas mãos. Tem algo, eu vou de novo. Tem algo de Deus chegando por esses dias nas tuas mãos. Assim diz o Senhor: Jacó, eu tenho visto teu esforço. Descansa o teu coração, porque tem algo que vai cair nas tuas mãos, e alguém vai dizer do nada, e você vai dizer: do nada não, eu estou na fila aguardando há muito tempo. O Pai se lembrou de mim e decidiu me entregar. Levante as tuas mãos, Remarácio. Levante as tuas mãos ao céu, levante as tuas mãos aos céus, coloque essa mão no ombro de alguém, sacode ele e diga para ele: o de repente de Deus está chegando. O de repente do Pai está chegando. O de repente do Pai está chegando. O de repente, eu vou falar para ver se você pula dessa cadeira, porque tem alguém que recebeu de graça, mas não valorizou. Mas eu estou pregando para alguém aqui que não é filhinho de papai, não teve o privilégio de ser patricinho ou mauricinho, ralou demais para chegar até aqui. Assim diz o Senhor: você vai ver o que eu vou fazer esses... Olha alguém aqui, alguém entende o peso dessa palavra? Alguém entende o peso dessa palavra? Levante a mão direita ao céu, faz um dedo de profeta, coloque esse dedo no nariz de alguém e diga: Deus vai facilitar para você. O Pai 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 vai facilitar para você. Eu vou falar até alguém pegar. O Pai vai facilitar. A Bíblia diz que depois disso Saul odiou a Jacó. Mas não tem problema, pode me odiar. Por quê? Eu estou com a bênção e com a primogenitura. Pode me odiar, o Pai me amou. Por que você me odeia? Porque você recebeu o que eu nunca dei valor. Mas era seu. Sempre foi seu. Você só perdeu porque não valorizou. E agora você me odeia por ter recebido aquilo que você não valorizou? Ninguém fala nada.
Como é que você pode me odiar por receber aquilo que era seu? Que na verdade você perdeu porque nunca viu o valor. Porque parece que tem coisa que só recebe valor depois que perde. Você vai descobrir quanto essa esposa é boa o dia que ela não estiver mais disponível. Você vai descobrir quanto esse marido é bom o dia que ele não estiver mais disponível. Você vai ver o quanto essa mãe é boa quando você não tiver mais ela disponível. Deus está falando com alguém aqui. Essa palavra aqui é direta ao coração de alguém. Provoca alguém e diga assim: pode me odiar, eu tenho a bênção do meu pai, e o meu pai me ama, e o meu pai me abençoou. Eu tenho uma resposta para alguém, eu falo ou não? Priscila, isso aqui é resposta para alguém. Verso 41, Priscila. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. Para. Lê de novo, Priscila. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado. Lê de novo, Priscila. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado. Entendeu porque algumas pessoas te odeiam e você nem sabe por quê? Eu estou tentando mostrar para você que não é só José que era odiado pelos irmãos. Jacó já era odiado pelo seu. Por quê? Por causa de uma bênção que eu não pedi, mas recebi. O meu pai me abençoou. O pedido de Rebeca a Jacó é esse: eu estou mandando ele para a casa de Labão, para que o irmão dele não mate ele, porque eu ouvi Esaú dizendo que vai matá-lo, e para que ele não erre no casamento, como o irmão dele errou. Ele precisa casar certo. Já que o irmão dele casou errado, ele precisa casar. Olha para quem está solteiro ainda perto de você e diga: casa certa. Olha o versículo 46, Priscila. Eu preciso terminar a mensagem que eu vou entrar agora no 28. Vai, Priscila. 46, vai. Então Rebeca disse a Isaac: Disse o quê? estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Rebeca está explicando o motivo pela qual ele fez, para que ele não case errado, como teu irmão casou. Jacó pegou a bênção e a primogenitura e partiu. Partiu para onde? Para a casa do seu tio Labão. Quando ele está indo para Arã, para a terra do seu tio, versículo de número 10, versículo de número 11, porque no 10 ele sai de Berseba, e está indo para Arã, mas no meio do caminho ele vai parar num lugar chamado Luz, que ele vai colocar o nome de Betel. Onde é isso, pastor? Esse território é o lugar onde Judá, a tribo de Judá assumiu. Pastor, onde está isso aqui hoje? Jerusalém. Pastor, onde é Betel? É aquilo que nós chamaríamos de Moriá. Quem passou por ali? Abraão. Quem passou por ali? Isaac. Quem está chegando lá? Jacó. Jacó está em um lugar onde ele acha que está sozinho, mas há anos atrás alguém tinha passado por lá e levantado um altar. Falo ou não? Por onde você passa hoje e levanta um altar, é segurança para os teus filhos transitarem amanhã. Eu vou falar de novo. Onde você passa hoje e levanta um altar, é segurança para os teus filhos
transitarem amanhã. Eu estou liberando essa palavra. Se Jesus não voltar daqui 40, 50 anos, 60 anos, os nossos filhos estarão em ambientes que para eles podem ser até desconhecido, mas você passou por ali, deixou um altar levantado. Alguém está aqui ou não? E os teus filhos vão estar no altar em que nós levantamos. Olha a estratégia. Quem está comigo diz amém. Jacó disse assim: estou no deserto, não vou conseguir chegar, vou parar onde eu estou, vou pegar umas pedras, vou fazer travesseiro, e vou dormir em cima das pedras. Isso aqui é ciência. A areia, ela absorve o calor do dia e o frio da noite. A pedra, ela absorve o calor do sol e se mantém quente, porque a pedra tem o poder de reter a sua temperatura. Como a temperatura no deserto cai para abaixo de zero, se as pedras não estão quentes, Jacó morre de frio. Mas Jacó vai pegar as pedras, vai deitar na pedra. Mas o que Jacó não sabia é que aquela pedra que ele está pegando não era uma pedra qualquer. Pastor, não entendi. Essa pedra que Jacó está pegando é uma pedra de um altar que já foi levantado. Não é uma pedra qualquer. Essa pedra é uma das pedras do altar de Abraão. Essa é uma das pedras do altar de Isaac. Quando ele pega essa pedra, primeiro, uma pedra do altar. Segundo, ele está marcado com uma bênção. Terceiro, ele está no deserto, mas não está sozinho. Quando ele deita na pedra, ele dorme. Quando ele dorme, Deus decide ceiar com ele. Pastor, Deus foi ceiar com Jacó? Foi. Pastor, você não está forçando o texto? Não. Jacó tinha no deserto 2 alimentos: pão e vinho. E onde tem pão e vinho, tem kiddush. Onde tem kiddush, tem aliança. E onde tem aliança, não tem morte. Pastor, aonde diz que Abraão está, que Jacó tinha pão e vinho? Gênesis 27, vê aí. Olha o versículo 37, Priscila. Lê, Priscila. Isaac respondeu a Esaú: Isso respondeu o quê? Eis que o constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. Vai. De trigo e de vinho o supri. Assim o que posso fazer por você, meu filho? Lê de novo, Priscila, essa parte. De trigo e de vinho o supri. Assim o que posso fazer por você, meu filho? De trigo e de vinho o supri. Assim o que posso fazer por você, meu filho? Pastor, não peguei, eu te ajudo para ver se você pula dessa cadeira. Quando Jacó estava saindo para Padã Arã, Isaac disse: meu filho, entra aqui na minha tenda, porque você não pode fazer uma viagem tão longa sem ter o que comer no meio do caminho. Então faz assim: leva pão, leva vinho, leva pão, leva vinho, leva pão, leva vinho, leva pão, leva vinho. Meu pai, isso é suficiente? É. Para estrada longa, o que vai renovar a tua força é pão e vinho. Quando estiver cansado, para e come
pão e toma vinho. Quando o sol fica escaldante, para, come pão e toma vinho. Quando a força acabar, come pão e toma vinho. Quando o desânimo vier, coma pão e toma vinho. Quando parecer que não vai dar conta de chegar, coma pão e toma vinho. Quando as suas forças não for suficiente, coma pão e toma vinho. Quando a lágrima cair, coma pão e toma vinho. Quando o desânimo chegar, coma pão e toma vinho. Quando o diabo disser que não, coma pão e toma vinho. No meio do percurso, coma pão e toma. O que Jacó tinha em Betel? Fala comigo. O que Jacó tinha em Betel? Deus olhou e disse: vou ceiar. Porque se tem pão, Tiago, e tem vinho, precisa ter cordeiro. Se tem pão e vinho, precisa ter cordeiro. Que Páscoa é essa sem cordeiro? Que ceia é essa sem cordeiro? Não dá para fazer ceia sem cordeiro. Tem cordeiro. Então o cordeiro foi colocado. Na onde, pastor? No altar. O altar era de quê? Pedra. O altar era de quê? O que foi colocado no altar de pedra? Cordeiro. Foi não, pastor? Foi. Está no texto, pastor? Tá. Capítulo 28. Vê aí. Vê se não está. Priscila, lê o versículo de número 11. O 12. Vê se tem cordeiro ou não tem. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aí, pastor, isso aí não é cordeiro. É. Deus pegou da pedra e fez uma, e a escada conecta algo inferior a algo. E o que subia por essa escada? Então da escada, a escada é colocada na onde? Na pedra. A pedra é o quê? O altar. Então Jacó tem pão. Jacó tem pão. Faltava o quê? Tinha altar, mas não tinha. Agora o cordeiro é colocado. Não foi colocado, pastor, um cordeiro, foi colocado uma escada. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 47. Priscila, segura, não põe na tela ainda não, porque eu preciso fazer fundo de escada sendo colocada. Eu preciso olha para mim, Samuel. Olha para mim, Samuel. Você está bem, Samuel? Samuel, eu preciso de um fundo musical. Olha para mim, Samuel. Eu preciso de um fundo musical, de escada sendo colocada. Isso aqui é um elevador. Olha. Põe na tela. Lê, Priscila. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Disse o quê? Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Vai. Natanael perguntou a Jesus: Perguntou o quê? De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Respondeu o quê? Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Respondeu o quê? Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Vai ver o quê? E acrescentou: em verdade lhes digo, que
vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está dizendo: vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está dizendo: eu sou a escada que conecto algo inferior a algo superior. Aperta o cinto. Pastor, eu não peguei por causa do pecado. O homem foi desconectado do céu e não podia ter acesso a Deus. Então Jesus desceu e disse: eu vou conectar de novo. Conectar o quê? Eu vou conectar quem está embaixo com quem está em cima. Quem está embaixo com quem está em cima. Eu vou tentar de novo. Jacó tem pão, Jacó tem vinho, Jacó tem pedra do altar. Do altar sai a escada. Quem é a escada? O cordeiro. Quem é o cordeiro? É Cristo. E ele disse: na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e diz: tomai e comei. Jacó, você pode ter chegado aqui sem saber o que vai ser da sua vida. Você pode ter chegado aqui perdido acerca de alguns episódios que aconteceram na tua vida, que você não sabe nem como agir. Mas eu te sentei aqui para te dizer: tem pão, tem vinho e tem cordeiro. Calma, Jacó, tem mais. O que que tem? Anjos subindo, anjos descendo, anjos subindo, anjos descendo. Por onde? Pela escada, que não é escada, mas é cordeiro, que está sobre o altar, que conecta algo inferior a algo superior. Se coloca sobre os pés.